Gravando. Olá, juvenis, tudo bem com vocês? Nós iremos trabalhar o estudo sobre a Páscoa. Lembra que a gente começou a trabalhar sobre Quaresma, depois Domingo de Ramos e agora a Páscoa, tá? Infelizmente, teremos que fazer online, né, até segunda ordem aí do decreto da prefeitura. Porém, não vamos parar de estudar, de orar e de trabalhar, não é verdade? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. A gente vai falar tanto a primeira Páscoa que aconteceu no livro de Êxodo, do Velho Testamento, e vamos falar sobre a Páscoa, né, do Novo Testamento, que está no livro de Lucas. Vamos para a introdução do nosso livrinho. A Páscoa vem do hebraico que significa pesar, passagem, libertação. Ela se refere, sobretudo, à libertação que Deus operou poderosamente, salvando e liberando seu povo da escravidão que os afligia do Egito. Além da passagem que eles fizeram pelo Mar Vermelho, sob a liderança de Moisés, passando com os pés a seco, foi ressignificada como a passagem da morte para a vida na ressurreição de Cristo, libertando das amarras do pecado aqueles a qual pela fé, mediante da graça, receberam a salvação de Jesus. De acordo com as tradições bíblicas, a primeira Páscoa ocorreu no torno de 3.300 anos, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o povo egípcio para Faraó. Permitisse que o povo hebreu saísse da servidão e fosse adorá-lo. Esse processo culmina com a 10ª praga, na qual o povo de Israel deveria se reunir em família para participar de uma refeição, tendo à mesa um cordeiro. Então, celebrando a Páscoa com cordeiro. Vocês estão entendendo? No Antigo Testamento faziam dessa forma. Um cordeiro sacrificado e assado, pães e ervas. Também foi dito que deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais da casa. Vocês entendem por que a gente hoje, no Novo Testamento, a gente fala, vamos ungir as portas, as janelas com azeite ungido? Porque a gente está passando, é como se fosse passando o sangue dos umbrais mesmo, para que as entidades, potestades, dominadores do mal passem e não vê a nossa casa, para que a gente se torne invisível aos olhos de Satanás. Vocês estão me entendendo? Para que a nossa casa seja protegida pelo sangue do Cordeiro. Por isso da importância de ungir os umbrais, de orar pela casa. Essa tradição vem desde a época do Êxodo aqui, quando eles faziam isso com sangue nos portais, nos umbrais, para mostrar que eles estavam celebrando a Páscoa, que eles eram de Jesus, tá bom? Então vamos lá, né? A primeira Páscoa, né, do livro de Êxodo. No livro de Êxodo narra a saída do povo hebreu das terras egípcias, da escravidão, até, de fato, a terra prometida, Canaã. O povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó conheciam a promessa de Deus. Havia feito a seus antepassados de que um dia tomariam por herança a terra onde seus antepassados haviam pisado. Porém, passaram-se centenas de anos e várias gerações que haviam se acostumado a morar como escravas no Egito. Esse é um dos maiores perigos que pode nos acontecer, pois muitas vezes, quando estamos numa situação claramente terrível, fora do propósito original de Deus, costumamos a passar a achar normal, né? Achar normal aquilo que não é da vontade de Deus para as nossas vidas e nossas famílias. Isso daqui, gente, fala muito da cultura, dos costumes, né? Que infelizmente a gente acaba invertendo os valores, a gente acaba invertendo os costumes que de fato nós deveríamos ter aprendido, né? Que é o costume bíblico. E infelizmente a mídia, a sociedade colocam outros valores, outros costumes, e a gente, por estar afastado de Deus, mesmo estando dentro da casa dele, a gente acaba achando que é normal, que não tem nada a ver. Então é essa lição que a gente precisa entender, ok? Então vamos para a conclusão.
Como pessoas cristãs, comemoramos a Páscoa de forma distinta da celebrada pelos judeus. A grande maioria dos primeiros discípulos e discípulas de Jesus era um povo de Israel, bem como o próprio Jesus, descendente da família real de Davi, por parte de seu pai terreno José. Sendo assim, o início da igreja cristã compartilha diretamente da tradição religiosa do povo hebreu, tanto que temos em nossa Bíblia o Antigo Testamento e o conteúdo da Bíblia hebraica. Uma distinção importante é que na maioria dos anos, a data onde comemoramos a nossa Páscoa é diferente da Páscoa judaica. Enquanto os judeus comemoram no primeiro dia da lua cheia, né, na primavera lá e tudo mais, nós comemoramos como se fosse a passagem da última lua cheia até, entende? Como se fosse do final até o início. Por isso que a gente comemora, geralmente essa Páscoa agora vai ser dia 4 de abril. É basicamente isso que está querendo explicar aqui, tá? Então vamos lá. A morte, a escravidão, a injustiça, a carga do pecado estão vencidas porque Jesus ressurgiu dentre os mortos. Viveu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Onde está a morte e sua vitória? Onde está a morte e seu aguilhão? No Antigo Testamento, o Cordeiro Imaculado é símbolo da purificação e perdão dos pecados em Cristo. Na Nova Aliança, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa, então, marca a ressurreição, a esperança de nova vida. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, ok? Então, gente, o estudo de hoje é esse. Eu vou deixar os livros bíblicos aqui, né, os capítulos da Bíblia como referência para vocês, tá? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 20. Que fala sobre a primeira Páscoa, aquela de ungir as portas, de comer o cordeiro, lembram disso. E Lucas, do verso 24, do 1 ao 12, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Lucas 24, do 1 ao 12, que fala sobre a ressurreição de Jesus, né? Precisou do domingo de Ramos, que era a passagem, lembram? Até chegar na morte e ressurreição, a Páscoa de Cristo Jesus de fato. O sacrifício que ele fez para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, e hoje, glória a Deus, estamos aqui usufruindo e glorificando o nome dele, amém? Vamos orar então para a gente encerrar? Pai, eu te agradeço por esse momento que nós estudamos e que nós possamos, Deus, colocar no nosso coração esse desejo da gente fazer essa caminhada, Deus, com jejuns, com orações, até o dia da Páscoa, Senhor, para que a gente possa entender, Deus, o poder disso na vida de um cristão, a magnitude que isso tem na vida de um cristão, Deus. Por favor, Espírito Santo, não se aparte de nós, fique, Deus, conosco e que a gente possa aprender mais e mais da Tua presença, que a gente possa viver o que a Bíblia diz que a gente tem que viver e ser o que a Bíblia diz que nós podemos ser. Espírito Santo, muito obrigada por esse dia e que é o Teu decreto, Deus, é a Tua agenda que todos nós cristãos vamos seguir a partir de agora em diante. Em nome de Jesus, amém. Beijo, galera. Fique com Deus.